Bom dia, pessoal. Muito obrigado. O passador está aí? Valeu, Giovanni. Obrigado. Muito bacana estar aqui apresentando um pouco do que eu tenho acompanhado nos últimos anos. Eu tenho 20 anos de jornalismo, fazendo esse ano agora 20 anos de jornalismo, vim do jornalismo econômico, acompanhei também jornalismo político. E há 10 anos eu tenho acompanhado o ecossistema de inovação, quando não se chamava ainda de ecossistema, mas tinha muita coisa acontecendo já. O que eu percebi é que nos últimos anos, Santa Catarina estava criando em várias regiões muitas novidades, muita gente boa, muitos projetos legais, muitas cidades evoluindo. E como sou jornalista, eu via que na época a gente tinha cada vez menos veículos e menos potencial de estrutura também para contar essa história toda. Então eu resolvi criar um portal chamado SC Inova, um pouco mais de 2 anos. Independente, justamente com o objetivo de fazer minha contribuição para o ecossistema e também se tornar isso uma plataforma pela qual você vê assim, o que acontece em Santa Catarina, tanto na parte de startups, pessoas, enfim, quanto na parte de negócios, né, e também a sociedade, né, que é um pouco do que a gente está falando hoje aqui. Como é que está sendo criado esse ecossistema, como é que as regiões estão se desenvolvendo. Essa, por exemplo, uma reportagem que eu publiquei anteontem, né, que fala sobre como é que os municípios catarinenses hoje são líderes nacionais na proporção de startups por habitante. O SC Nova, como está ali embaixo, é um portal de notícias com a missão de cobrir e ajudar a descobrir as iniciativas de inovação e de empreendedorismo em Santa Catarina. E hoje, 2 anos depois, a segunda cidade que mais acessa o site é São Paulo, a terceira é Curitiba. Ou seja, está ajudando também a mostrar para fora do estado o que a gente tem aqui de mais relevante. Ao longo desse tempo, eu vi várias histórias, vários momentos. Por exemplo, agora a Joinville também, num movimento muito semelhante a Tubarão, a Florianópolis, criando realmente movimentos de cidade inteligente. Aqui Florianópolis, com o projeto Living Lab. Enfim, esses são alguns dos cases que eu vou rapidamente apresentar nesses 15 minutos aqui. Mas, bem, como é que é possível para um gestor público fomentar um ecossistema de inovação? Primeira coisa, como falou o Giovanni, é importante você conhecer a vocação da economia local. Né? O Alto Irani, agora o pessoal falando sobre turismo, né, agronegócio, lembrando que aqui o nosso estado ele sempre foi muito característico, né? Cada região, lá no começo do século XX, parte, enfim, industrial no norte, parte têxtil no vale, no sul, cerâmica, enfim, carbonífera, agronegócios no oeste, enfim. Tudo isso hoje pode se conversar com a inovação, né? Outra coisa fundamental é se abrir, né? Nunca interagir com o mercado, com as entidades, com as associações empresariais, com as universidades, com escolas técnicas. É aí que está o escopo de ecossistema. É quando se conversa, é quando um vê a demanda do outro e começa a conversar junto, né? É assim que se começa, é isso que eu tenho percebido e é isso que eu também gostaria de... É uma coisa muito comum em várias cidades, então não é reinventar a roda, né? É mais ou menos aproveitar o que já tem e começar a conversar. E também uma coisa que está sendo cada vez mais comum nas cidades de pequeno, médio porte, é ter eventos que falam de inovação, é ter coworkings, é ter espaços, né? O tema já saiu, já furou da bolha, né? Não é só nas grandes cidades que se fala hoje de inovação. Então, assim, busque dentro com aqueles caras, com as entidades, com as escolas técnicas, né? Onde é que está o buzz, né? Onde é que está as conversas sobre inovação? Participem, levem um representante da prefeitura, das secretarias, enfim. Isso é muito importante começar por aí, né? Bom, esse é um dado do Tech Report, que é um estudo da ACAT, da Associação Catarinense de Tecnologia, que foi publicado há questão de 1 mês, que mostra a evolução do número de empresas de base tecnológica em Santa Catarina nos últimos anos. Bom, aqui tem desde 1971, né, quando não tinha praticamente nada, fora Blumenau e Joinville, né? Se vocês perceberem naquele recorte, ali, 1.619 era o número de empresas que tinha no estado em 2013. Hoje, 5 anos depois, porque é 2018, final já são 11.274 empresas, ou seja, quase dobrou em 5 anos. Né? Por que isso aconteceu? Né? Justamente pelos motivos, por esse apoio ao ecossistema realmente que está acontecendo em várias regiões. E como é que se divide isso? Esse estudo está aberto no site da CAT. É só entrar ali, procurar Tech Report, Observatório, que todo mundo pode ter acesso. Né? O faturamento total hoje do setor de tecnologia em Santa Catarina é 5% do nosso PIB. É pouco, mas se tu pegar 10, 20 anos, não era quase nada. Né? E representa 15 bilhões de reais por ano.
40% disso está em um verdinho que não dá para ver direito, 40% está na Grande Florianópolis. 21% está no Vale do Itajaí. 20% está na região norte, Joinville, Jaraguá. E tem outras 3 regiões ali que ainda estão bastante distantes, que elas não eram daquela primeira geração de ecossistemas de tecnologia, mas que estão crescendo bastante e que justamente esse é o poder hoje dos gestores públicos dessas regiões, que eles têm um potencial enorme para avançar, que na região oeste, na região sul e na região serrana. Né? No oeste tem 7%, no sul são 5% e na serra 2%, 2,5% desse potencial. Não que quem já esteja em cidades já mais estruturadas não possa fazer seu trabalho também, pode e deve, mas o papel que esses gestores de municípios, onde estão começando esse processo, vai ter um peso muito maior. Aqui, por exemplo, é aquele ranking da matéria que eu citei bem no começo. Esse daqui é um ranking que foi divulgado em 2017 no portal Estado de São Paulo, a partir de um levantamento. E mostrou que, das primeiras 8 cidades, em proporção, quantas startups tem por habitante, 6 eram em Santa Catarina. A primeira era Florianópolis, segundo era Chapecó, terceira era Joinville, Tubarão estava em quinto, a única intrusa ali era Uberlândia, no sul de Minas. A Blumenau era a sexta, Balneário Camboriú era a 8ª e Criciúma é a 11ª. Atualizando esses dados inclusive vêm da Prefeitura de Luzerna. Luzerna já ultrapassou todas elas. É a cidade que hoje, com menos de 6 mil habitantes, tem 30 startups, né? Uma proporção fantástica. Eu vou estar dando spoiler da palestra do prefeito Moisés, que vai estar falando aqui ainda hoje, mas só porque, com contexto, não tem como não citar isso tudo, né? Mas vocês percebam que tem de grandes cidades, Florianópolis, Chapecó, Joinville, enfim, até Balneário Camboriú, uma cidade de médio porte, não tinha assim, sua economia baseada em tecnologia, mas já está aí. Né? Isso só para mostrar como é possível realmente desenvolver isso daí. Bem, eu vou apresentar alguns cases aqui, que já estão no portal. Falando rapidamente então, sobre Luzerna, como se diz no futebol, aquele time que cria os talentos em casa, é mais ou menos isso que está acontecendo lá. A partir da incubadora municipal, tudo aquilo que é feito, que é desenvolvido, ainda no ensino técnico para jovens de 12, 14 anos, quando chegam com 18, 19, esses caras já estão voando. Então, eles montam suas startups, seus projetos, vão para a incubadora local, tem uma rede de parceiros que dá suporte, tem programas de fomento no Estado, Sinapse de Inovação, programa Centelha da FINEP agora. Então, isso tudo cria um movimento a favor da inovação. Até recentemente eu tenho um conhecido meu que ele faz palestras sobre Management 3.0. Ele falou assim, cara, o pessoal de Luzerna deu uma palestra lá sobre uma capacitação para mais de 30 servidores públicos sobre Management 3.0. O que é isso? Bem, não vou falar sobre isso agora, mas é uma das metodologias para você levar a inovação, levar novos modelos de desenvolvimento para o setor público. Tem que estar aberto para o novo. Joinville. Joinville é aquele caso de uma potência econômica que se reinventou. A cidade percebeu há uns 5, 6 anos que se não se modernizasse, podia virar uma Detroit, que era uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos, passou por uma crise desgraçada e estava empobrecendo. Então, o que a cidade fez? E foi uma iniciativa muito do poder público local. Vamos trazer o potencial industrial para a era da internet. Vamos transformar essas empresas em empresas de internet industrial. Hoje, Joinville é sede da Associação Brasileira de Internet Industrial, é um ponto de referência fortíssimo no Brasil, inclusive até fora do Brasil. E não só isso, as entidades que já estavam lá, as incubadoras como a Softville, o Conselho de Ciência e Tecnologia, também voltaram umas casinhas para trás, foram conversar com startups, foram participar de eventos, Startup Weekends, eles foram reaprender com uma nova geração, como é que se faz novos negócios, né, nessa era. E isso gerou, obviamente, uma aproximação dessa comunidade empreendedora. E hoje tem um ecossistema forte lá também, porque tem um centro de inovação que foi criado pelo setor privado e agora faz parte da rede do centro de inovação, que em 150 dias teve 150 eventos. É uma média de 1 por dia, então é um negócio fantástico. Isso mostra como tinha uma demanda reprimida grande lá em Joinville. Tubarão, o Giovanni já falou aqui, mas é basicamente isso, é descoberta de uma nova vocação, né? Aquilo que eu falei no começo. Você identifica um potencial, uma vocação, e tu cria um ecossistema em cima dessa tríplice hélice, a academia, o setor público e o mercado. Você cria e capacita, né? Cria uma cultura empreendedora por meio de missões e eventos. E também cria um edital de inovação, uma lei de inovação, que na primeira ali estava 250 mil para 5 projetos. Foi a primeira, né, Giovanni?
agora já tá aumentando. Isso é uma coisa muito comum. Buscar recursos, criar uma lei de inovação e começar a girar a roda. Florianópolis, eu coloquei que nunca é tarde para começar, porque durante 30 anos as empresas de Florianópolis se viraram sem apoio da prefeitura, de certa forma, né? Também não atrapalhava, mas também não tinha algo que fizesse, que ajudasse. Em 2012 foi criada a lei de inovação, que só foi sancionada em 2017. E nesses 2 anos, muitas coisas já foram criadas a partir disso, né? Recursos, né, do Fundo Municipal, uma série de centros de inovação, são 4 centros de inovação na cidade, um projeto de uma pré-incubadora para projetos de Smart Cities, o Living Lab, né, que vai ter ano que vem de novo. E agora, recentemente, essa conexão de tecnologia com o turismo e com a cultura. Duas das maiores vocações da cidade, né, que é a tecnologia e o turismo, a cultura, juntos num movimento pela economia criativa. Floripa Conecta, que o Marcelo aqui é o coordenador, ele representa, que pega todos os eventos de varejo, de hotéis, de inovação, enfim, de economia criativa, enfim, cinema. Vamos botar tudo no mesmo bolo, vamos trazer gente para a cidade, vamos gerar emprego e renda com isso aqui. Isso é muito legal. Bom, falando em tendências e desafios, como é que se fomenta um ecossistema e quais são as tendências? Bom, primeira coisa, você tem que conhecer os bons exemplos nas cidades próximas e replique. Isso eu já ouvi de alguns secretários. Cara, a gente descobriu um exemplo legal ali na cidade X, estou replicando aqui, não é problema nenhum, já vi que deu certo, só vamos adaptar segundo as nossas capacidades, né? A lei de inovação e o fundo municipal é muito comum. Florianópolis começou, tem em Rio do Sul também, em Tubarão, em Criciúma. Isso ajuda a encurtar caminhos, né, para já começar e ver como é que pode ser adiantado nisso, né? Conectividade. Dar acesso à população, não precisa talvez ser na cidade toda, mas em alguns pontos, é fundamental. Tem uma praça, dote aquela praça com Wi-Fi livre. Isso gera novas ideias, isso faz criar novos empreendedores, isso gera inovação. Então, priorizem projetos de conectividade, faz o pessoal que está ali, às vezes, na rua, não sei o quê, cria uma nova forma de estimular o pessoal na cidade. E pensar como startup, né? Esse é um desafio que está depois, mas a ideia é justamente assim, como é que inovar? Inovar é você entender o problema, o que está acontecendo de errado na minha região, na minha cidade, como é que eu posso criar uma solução a partir disso, buscar metodologias e validar com o cliente, que no caso é a população. Não vou entrar muito fundo, mas a ideia de pensar como startup, ler, se aprofundar, buscar, é muito importante. Esse é um recado importante que eu acho que tem que ser colocado. E os desafios, né? Bom, primeira coisa é recurso financeiro. Não está sobrando dinheiro para ninguém. Mas inovação não é tu comprar tecnologia de terceiros. É mudar a mentalidade, mudar a atitude. Aquilo que eu falei, vamos ouvir a academia, vamos ouvir os empresários, vamos ouvir o pessoal que está nos coworkings aqui. Vamos pensar diferente um pouco, né? Para isso não precisa de dinheiro, precisa de tempo. Tempo também é dinheiro. Mas tem que ter uma determinação para justamente saber onde está o novo e onde ele está acontecendo. Uma coisa também que eu já ouvi de algumas pessoas é a dificuldade da cultura de inovação, que vem muitas vezes do setor privado, com as rotinas e os hábitos do setor público. Na cultura de startups, é aquela coisa, é o improviso, é o teste, é a incerteza. Eu não sei se isso vai dar certo, mas eu vou testar. Quando dá certo, eu pivoto, eu adapto, né? Já na rotina do setor público, que é regida pela administração pública, muita coisa você não pode fazer. E também tem limites, tem regras, tem hierarquias, tem, às vezes, falta de estímulo. Então, assim, isso é um desafio, mas que ele pode ser vencido ao longo do tempo, né? Isso pode ser, não sozinho, não uma pessoa só, mas tem que motivar as pessoas. Vai ou não vai participar de Startup Week? Então não vai ser um cara. Leva 2, 3, leva pessoas de departamentos diferentes. Tem que contaminar. Acho que contágio é muito importante nesse sentido, né? Por fim, também um desafio beleza, inovei, mas como é que eu posso saber se eu estou evoluindo ou não? Buscar metodologias para desenvolver inovação, indicadores de desempenho, enfim, porque você vai saber se você inovou quando você tem um aumento de eficiência, quando você tem uma redução de gastos e também quando você tem novas soluções para a população, né, para os munícipes, né? Então, é um pouco disso, assim, sabe? Os desafios eles são muito mais do que isso. Tem também essa... Enfim, a gente já falou também de outros aqui, mas esses são alguns que eu percebo nas cidades que já começaram um pouco esse processo, mas, e não é de um dia para o outro, né, de um ano para o outro. Isso tem que ser perspassado por gestões também, mas quem está na base, quem está realmente fazendo o dia a dia é que pode contribuir nesse sentido. E, bem, contar novamente com o apoio do mercado da academia, né, é um desafio. Tem que estar presente, tem que estar junto, que eu acho que a conexão é praticamente o ouro dessa história toda, né? Ninguém vai ter dinheiro sobrando, mas um conhecimento de um junto com o de outro ajuda a cidade a ir para frente.
Pessoal, é isso. Falei um pouquinho rápido, mas eu acho que, em linhas gerais, é o que eu tenho acompanhado. Meus contatos estão ali, o WhatsApp fica à disposição para quem mais quiser ter dúvidas. Muito obrigado. Devolvo a palavra aqui ao Marcelo agora. Obrigado.